Boa noite. Projeto de lei prevê medidas de auxílio à mulher em bares, restaurantes e casas noturnas. A mulher que se sente numa situação de violência, a possibilidade de se recorrer a alguém do bar, de pedir um auxílio, inclusive auxílio o mais discreto possível. Alguns bares e restaurantes eles colocaram pratos específicos, códigos específicos do próprio menu para que a mulher possa, através de um pedido daqueles, quem for atender já sabe que procedimento precisa tomar. Manitowalk. Vereador Patrick Cavalcante assina acordo para a retomada diária ao município. Conversamos muito, nossos procuradores se reuniram, o Dr. Alcindo Roque e o Dr. Adolfo Freitas foram cruciais para que nós pudéssemos chegar hoje a esta assinatura desta proposta de acordo e dialogando e vendo que a Manitowalk estaria perdendo muito em ficar mantendo aquela área, fazendo a manutenção daquela área. É a partir de agora no canal da comunidade. Passo Fundo está entre as cidades gaúchas com os maiores índices de violência contra a mulher. Os casos de feminicídio também estão crescendo, assim como os relatos e denúncias de abusos e agressões, inclusive em bares, restaurantes e casas noturnas. Pensando nisso, o vereador Alex Necker ingressou com um projeto de lei. Sente-se ameaçada? Fale com nossa equipe. Essa é uma frase que poderá estar estampada em cartazes expostos em estabelecimentos do município. A ideia é que os locais prestem apoio às mulheres em situação de violência. O autor da matéria explica. Nós temos acompanhado muito o que vem sendo produzido nacionalmente na linha da defesa das mulheres, né? Na luta pela redução, pela diminuição, pela erradicação da violência contra a mulher. E nós nos deparamos com uma situação que é bastante comum, infelizmente, que é nos bares, restaurantes, casas noturnas, dos mais variados locais do país, e em Passo Fundo não é diferente, de relatos de mulheres que se sentiram agredidas, sob ameaça, importunadas e que, infelizmente, até o presente momento não tem a quem recorrer. Depende muito do esforço solidário de quem está próximo, dos amigos, de quem ela consegue contactar. Com o advento da internet, do conhecimento de pessoas que se relacionam pelo Facebook, pelo WhatsApp, muitas das aproximações elas ocorrem sem que as pessoas se conheçam presencialmente. Então, daqui a pouco, num encontro desses, a expectativa que se tinha era uma e ela acabou se tornando outra e extremamente desagradável. Muitas vezes, nesse momento de situação, a gente não precisa pesquisar muito pelos fatos trágicos que já ocorreram disso, as mulheres não têm a quem recorrer. Então, a nossa lei ela visa abrir uma discussão, tanto com os setores responsáveis pela defesa dos direitos das mulheres, Delegacia de Proteção à Mulher, o Projur Mulher, que existe aqui, diversidade que existe em Passo Fundo, e também os bares, da necessidade de que nós possamos elaborar uma ação dentro desses estabelecimentos para a proteção da mulher. O vereador pontua quais seriam estas ações. Não é nada, vamos dizer, de forma ostensiva, mas que a mulher possa constar lá com um cartaz no banheiro feminino, um cartaz no estabelecimento, dizendo que naquele estabelecimento, caso ela se sinta assim, importunada, ela pode recorrer a um funcionário do estabelecimento, ao garçom, ao atendente, para solicitar que tome medidas necessárias para garantir que ela não seja sujeita à violência. Então, essas medidas podem ser desde o simples fato de acompanhar ela até o carro, de acompanhar ela até tomar um táxi, chamar um serviço de aplicativo, acompanhar, garantir que ela possa sair do estabelecimento em segurança, até mesmo uma comunicação com a polícia, se for necessário. Então, essa é a nossa lei. Nós queremos dialogar com os proprietários desses estabelecimentos, falar da lei, conversar com os setores envolvidos para que a gente possa implementar mais uma medida que visa reduzir o número de mulheres que são violentadas ou que sofrem violência na nossa cidade. Segundo o parlamentar, a proposta é bastante simples, mas tem se mostrado eficaz nos municípios que já vem sendo implementada.
Principalmente nos grandes centros urbanos, alguns bares de forma individual, eles já dispõem desse serviço, eles já fornecem a mulher que se sente numa situação de violência, a possibilidade de se recorrer a alguém do bar, de pedir um auxílio, inclusive auxílio o mais discreto possível. Alguns bares e restaurantes eles colocaram pratos específicos, códigos específicos no próprio menu para que a mulher possa, através de um pedido daqueles, quem for atender já sabe que procedimento precisa tomar. Mas especificamente nós estamos acompanhando uma tramitação de uma legislação bastante similar em Campinas, proposta pelo vereador Gustavo Peta, que é do PCdoB, que está propondo isso também com um debate com a comunidade. Então nós aproveitamos o conjunto das informações que nós reunimos, o que já tem de experiência nos centros urbanos e o que está tramitando na cidade de Campinas para que nós possamos propor aqui em Passo Fundo. Falando nisso, todos os dias ouvimos casos de pessoas que passaram por esse assédio. A militante da luta pelos direitos das mulheres relata que as situações atingem a todas. A gente sempre conhece alguém que já passou por essa violência e a gente passa diariamente por esse tipo de violência. Porque, na verdade, o machismo ele é estrutural, né? Esse tipo de atitude de assédio, de invadir o espaço de uma mulher, de invadir o corpo de uma mulher, ele acontece o tempo todo. Não só nas casas noturnas, não só nos bares. Acontece na rua, acontece no ônibus, acontece em todos os lugares. Mas nos bares e casas noturnas em especial, tem o agravante do consumo de álcool. As pessoas, ao consumirem o álcool, elas se sentem com mais liberdade para tomar algumas atitudes. E é só a gente frequentar qualquer balada ou qualquer espaço público que a gente sabe que tem gente que coloca a mão onde não deve, que puxa pelo braço, que age de várias maneiras que são invasivas, né? Os homens ainda não aprenderam a ouvir o não como uma negativa, né? A gente ainda tem uma cultura de que o não pode significar o talvez e por aí várias situações acabam acontecendo, assim. Então um projeto como esses, ele é de extrema importância porque ele visa que também nesses espaços de casa noturna, de bar, essas situações de assédio, de violência contra a mulher, elas tenham um olhar mais cuidadoso, um olhar mais atento, porque a gente vem de um modelo de educação que nos ensina que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E nessas de ninguém mete a colher, muitas mulheres estão morrendo. Os índices de feminicídio estão aumentando. Passo Fundo ocupa vergonhosamente o 5º lugar aí em violência contra a mulher no estado. Então, os nossos índices eles estão aumentando cada vez mais. As mulheres estão morrendo cada vez mais e assustadoramente, na maioria das vezes, morrem nas mãos dos seus companheiros, dos seus parceiros, de pessoas com quem elas saem para ter um relacionamento amoroso. Então, no momento que os espaços públicos passam a ter esse cuidado com essa situação, as mulheres só tendem a ganhar com isso e tendem a continuar vivas, né? Mas ela também destaca que sozinho o projeto não basta. Mais do que qualquer lei, a comunidade precisa se conscientizar. Além dos cartazes, é preciso que a gente tenha uma política de formação e de educação para que essas pessoas que vão prestar o atendimento estejam preparadas para saber como agir numa situação dessas também. Porque uma pessoa despreparada muitas vezes pode acabar resultando numa situação ainda pior, mais complicada de resolver e muitas vezes até numa tragédia, né? Então é necessário que, ao se pensar um projeto de lei desses, uma lei dessas, se pense não só no fato de ter lá um aviso de que as mulheres podem contar com isso. Se pense, claro, que isso aconteça de uma forma que a mulher se sinta à vontade de pedir. Por exemplo, na casa noturna que eu fui, era só pedir um drink com o nome La Penha naquela casa para o garçom, que ele já ia saber como agir. E aqueles garçons todos tinham uma formação para saber como agir nessa situação. Se acionam segurança, se chamam um transporte para aquela pessoa ir embora, enfim, a melhor maneira de lidar com aquela situação. Então, acredito que o município de Passo Fundo tem muito a ganhar com um projeto desses. É muito importante para preservar a vida das mulheres que estão morrendo porque ainda são tratadas por seus companheiros como se fossem propriedade deles. Então, no momento que a gente passa a falar sobre isso, passa a conscientizar as pessoas, cada vez mais a gente vai coibir esses atos de violência contra a mulher. E não é de hoje que o vereador Alex Necker pauta a questão da violência contra a mulher.
Ele lembrou outras matérias de sua autoria sobre o assunto. Nós propusemos o estudo da Lei Maria da Penha na rede municipal de ensino, porque nós temos notado que com a juventude, os temas sendo trabalhados de forma mais cedo com as crianças, elas crescem com outra perspectiva, com outro entendimento daquilo. Assim, várias situações, e eu acredito que na questão do combate à violência contra a mulher isso é fundamental. Nós também recentemente aprovamos o Disque 180, né, que é cartazes em vários estabelecimentos com o telefone de urgência para o atendimento de mulher vítima da violência, o nacional, mas também com a colocação do telefone da Delegacia da Mulher em Passo Fundo. São ações que visam trazer para o dia a dia esse debate. Infelizmente, Passo Fundo consta no levantamento estadual como uma das cidades mais violentas do estado do Rio Grande do Sul em registro de violência contra a mulher. E nós queremos nos somar nesse esforço. Também lembrando que na legislatura passada nós tínhamos uma comissão aqui formada por um conjunto de vereadores que se dedicou única e exclusivamente a esse tema, e nós estamos procurando dar sequência a esse debate com a comunidade. E a seguir, situação da Manitou Walk volta a ser destaque na Câmara de Vereadores. A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente conta com 4.000 associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovante de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia, e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. Mais de 12.000 doses de vacina contra a gripe estão disponíveis para a população fora de grupos de risco em 25 unidades do município. Segundo o último levantamento da Secretaria de Saúde, o público prioritário alcançou 80,25% da meta. Os idosos foram os que mais se imunizaram, com 106%. Já crianças e gestantes têm o menor índice de vacinação. O vereador Patrick Cavalcante é autor de uma ação popular que pede a retomada da área da Manitou Walk ao município. Na última semana, o parlamentar assinou um acordo que prevê a devolução do terreno e uma indenização. Na proposta foram estabelecidas condições mínimas, como ressarcimento dos valores investidos pela Prefeitura. O autor da ação explica.
Houve, então, por parte do Judiciário, a solicitação de uma perícia. Essa perícia apontou de que hoje seria colocado em torno de 12 milhões e meio, seria atualizado o valor de 2011 até agora, e esse seria um valor de 12 milhões e meio. Então o município não perde, está corrigido. Tem também uma multa dada à empresa Monitoc em torno de 1,5 milhão lá em 2016, em 2017, atualizada ela chega em torno de 1,7 milhão. Então o município não perde nada, o município ganha ou tem o seu investimento ressarcido nessa proposta. O Ministério Público e o Judiciário fazendo a homologação deste acordo, aí vem a autorização legislativa, vem para a Câmara de Vereadores para que nós possamos então autorizar o Executivo de fazer então o processo licitatório e empresas possam então estar se cadastrando ao interesse daquela área. O vereador também comenta que através de muito diálogo, a decisão foi tomada pensando no melhor para o município. Nós conversamos muito, nossos procuradores se reuniram, o Dr. Alcindo Roque e o Dr. Adolfo Freitas foram cruciais para que nós pudéssemos chegar hoje a esta assinatura desta proposta de acordo e dialogando e vendo que a Monitoc estaria perdendo muito em ficar mantendo aquela área, fazendo a manutenção daquela área, enquanto se discutia a questão judicial. E o ponto que foi positivo e foi crucial é de que, se o autor perdesse a ação, nós teríamos a condição legal de recorrer ao Tribunal de Justiça. Vice-versa, se a Monitoc perdesse a ação aqui no município de Passo Fundo, ela poderia também recorrer ao tribunal. Nós ficaríamos discutindo aí 5, 10, 15, 20 anos, quem sabe, essa questão. Então foi por unanimidade o consenso que nós podemos discutirmos e termos então esse encaminhamento desta proposta de acordo e agora está aí encaminhado ao nosso judiciário, repetindo, dentro do seu tempo. Segunda-feira é dia de Câmara Esporte. Nesta edição, o convidado de Cláudia Tainá é o professor de futsal André Porto-Ruas. Ele pede mais incentivo à categoria. Confira um trecho. Uma das dificuldades que a gente tem hoje é a questão financeira, de patrocínio. A gente tem alguns colaboradores que nos ajudam, mas sempre a gente precisa, porque infelizmente tudo que a gente participa tem custo. Então assim, quem está ouvindo nós hoje nos conhece, que nos procure, que nos ajudem, porque estão ajudando aquela criança que de repente amanhã pode estar descobrindo um talento, sendo um grande atleta, ou vice-versa, pode ser de repente um desregrado da vida. Uma criança que está saindo muitas vezes, que poderia estar até mesmo cometendo crimes ou utilizando drogas, está praticando um esporte, né? Nesse horário ela está aprendendo valores também. Que ali a gente, além de fazer, participar dos campeonatos, trabalhar o futsal, a gente trabalha também a educação, né? O sociabilizar. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de semana.